Muito boa tarde, seja bem-vindo ao RTV Notícias. Começamos por conhecer as capas dos principais jornais nacionais. E começamos com a capa do Jornal de Notícias. Jornal de Notícias podemos então ler: Estado já arrecadou 817 milhões de euros com vistos dourados. Chineses lideram pedidos e totalizaram 1.101 das 1.360 licenças atribuídas. Autorizações dadas este ano duplicaram face às concedidas em 2013. O destaque fotográfico do Jornal de Notícias vai para o Benfica. Águias caçam o fantasma. Arthur defende penalti. Maxi inaugura o marcador e Sálvio confirma estreia vitoriosa na Liga. Sálvio, aliás, que é também o destaque da fotografia do Jornal de Notícias referente então ao Benfica. Ainda também podemos ler Futebol Clube do Porto. Espanhol, Pablo Sáenz Iniesta chefia futebol juvenil dos Dragões. Passamos agora para o destaque nas regiões. Gondomar, buracos com pouca estrada multiplicam acidentes e queixas. Na segurança, prometia-lhe sucesso, o treinador acusado de violar 100 vezes rapaz. Destaque para o mundo vai para o Iraque. Reino Unido quer ação firme para acabar com genocídio. Destaque também Artes e Vidas, campanha solidária. CR7 adere à onda dos banhos gelados. E ainda Tony Carreira, também destaque no Jornal de Notícias. Nos bastidores tranquilos de Tony Carreira, JN testemunhou em Viseu a devoção das fãs ao artista, que sabe o que vale. Pode então ler-se no JN. Passamos agora para a capa do Jornal Público. Na capa do Jornal Público podemos ler: Monte Pio Geral passa a ser supervisionado pelo Instituto de Seguros. A instituição mutualista, com mais de 500 mil de associados, não era fiscalizada. A subsidiária Caixa Económica continuará sob a alçada do Banco de Portugal, que tem estado a fazer auditorias ao banco. Ainda destaque fotográfico para as eleições no PS. Reportagem: PS já conta com mais de 36 mil simpatizantes. Então, para as eleições que vão decorrer no PS, então para decidir qual será o líder, eleições que vão pôr frente a frente António José Seguro e António Costa. Ainda destaque para nunca houve tantas condenações por tráfico de pessoas. Desde que foi previsto o tráfico para exploração laboral, o país registrou pelo menos 38 condenações. Ainda também, recolher obrigatório não evita confrontos no Missouri. O governador mantém ordem em vigor depois de uma semana de motins, então ocasionados depois de um jovem ter sido assassinado pela polícia. Então, destaque internacional. No desporto, Benfica quebra ciclo de 9 épocas sem vencer no arranque. Encarnados iniciaram a Liga com uma vitória sobre o Paços de Ferreira por 2-0. Ainda fundos abutres estão interessados na dívida do BES. São investidores iguais aos que atacaram a Argentina quando estava em crise. E ainda 17 pessoas com ébola em fuga na capital da Libéria. Isto é uma das coisas mais estúpidas que eu já vi, diz um polícia. 17 pessoas que estão em fuga depois então de um centro ter sido atacado. 17 pessoas então com ébola em fuga. Destaques então do Jornal Público. Passamos agora para a capa do Jornal I. Capa do Jornal I podemos ler: Bruxelas processa Portugal, 100 mil pessoas são sem águas residuais em condições. Ainda Crédito Suíço ajudou a criar offshores para vender dívida do GES. No destaque fotográfico, Hitler planeou raptar o Papa Pio XII. Ainda na Justiça, Ministério Público com 6 pedidos por dia para descobrir pais.
Primárias no PS, muito mais é o que nos une. Os Antónios, lê-se então no Jornal I, contas à ordem, aprenda a fugir das comissões bancárias e destaque vai também no desporto para o Benfica. Lê-se então borrego de 10 anos abatido por sul-americanos. São então estes os destaques do Jornal I. Passamos agora para a economia com o Negócios. No Negócios podemos ler: Governo vai avaliar regresso da SES. Pensionistas deverão ter em 2015 os mesmos cortes de 2014. Ainda na capa, como ter dinheiro à ordem a render, contas à ordem remuneradas pagam juros até 2%, aplicações em depósitos caem, PPR aumentam. Novo banco prepara proposta a clientes de papel comercial. Provisões e garantias podem não chegar para todos os investidores. E ainda conjuntura, a recuperação da economia abranda e enfrenta novos riscos. Nos impostos, quem não contestar expropriações vai ter perdão nas mais-valias. Ainda conheça as principais propostas para o Código das Expropriações. Destaques então no Jornal Negócios. Passamos agora para o desporto com o Jornal O Jogo. O Jornal O Jogo faz capa com o Benfica. Gaetan desfaz a maldição. É então a capa do Jornal O Jogo. Benfica que venceu então o Paços de Ferreira por 2-0. Destaque também para o Sporting. A Aboubakar decidou se vai mesmo ser Leão e ainda Rojo pede perdão para poder sair. No Braga, Boa Vista, minhotos nem deixam respirar. Golos nos primeiros minutos da academia do jogo deixaram os achadrezados sem reação. Ainda também destaque para o Futebol Clube do Porto. O Lopetegui põe Espanhol a mandar na formação. Pablo Iniesta comandará miúdos do Futebol Clube do Porto dos sub-17. São então os destaques de hoje da imprensa nacional. Ficamos agora com as principais notícias na RTV Notícias e começamos com o balanço daquela que foi a operação de fim de semana, um fim de semana prolongado e que certamente levou muitas famílias portuguesas às estradas. Então, 5 mortos e 600 feridos, dos quais 14 graves. É o balanço da Operação Hermes, da GNR, que decorreu nos últimos 3 dias em todo o país. A GNR registrou um total de 599 acidentes, menos 46 do que em 2013. A terceira fase da Operação Hermes, Viajar em Segurança, contabilizou 14 feridos graves, o mesmo número do que em igual período do ano passado. E ainda 242 feridos ligeiros, ou seja, menos 122 do que em 2013. No total, a autoridade contabilizou menos 6 mortos e menos acidentes do que em igual período do ano anterior. A Operação Hermes terminou à meia-noite e obrigou a um reforço do patrulhamento da GNR nas estradas nacionais em época de férias. Mobilizou mais de 3.000 militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito. A iniciativa da GNR está a decorrer desde 17 de julho. Tem por objetivo regular a fluidez do tráfego e garantir o apoio necessário aos cidadãos que se deslocam para férias. Só nas 2 primeiras fases da operação morreram 5 pessoas, 28 ficaram gravemente feridas e outras 568 com ferimentos ligeiros, vítimas de 1.465 acidentes. António José Seguro já começou com os apelos a uma maioria absoluta nas eleições legislativas para 2015. O líder do PS diz que vai fazer acordos para o governo se não tiver maioria. Só não explica com quem. António José Seguro quer ainda um novo tratado europeu.
O candidato a primeiro-ministro, António José Seguro, já traçou os limites para um futuro resultado do partido nas legislativas. O líder do PS diz que apenas irá governar se tiver um governo maioritário e admite acordo de incidência governamental e também parlamentar. Ainda que não exclua nenhum partido, exige regras para coligações. Quanto a quem fica, não responde, mas deixa a promessa que vai consultar os militantes em referendo. Na conferência de imprensa, Seguro não poupou críticas indiretas a António Costa, afirmando que o país não mudou em 3 meses. Acima de tudo, o candidato defende uma política de estabilidade. Para o líder do PS, o próximo governo não pode ser um governo de turno, por isso vai trabalhar para que o partido tenha uma maioria absoluta nas eleições legislativas de 2015, não excluindo acordos de incidência governamental e acordos de incidência parlamentar, isto se ganhar as primárias a que concorre. No entanto, o candidato às eleições primárias exclui destes acordos aqueles partidos que defendem a destruição do Estado Social, a saída de Portugal da União Europeia e do euro e que advoguem uma política de privatização de empresas públicas em setor-chave para o país. Lembrou ainda que foi criada uma crise no PS que obriga o candidato a apresentar uma moção política sobre as grandes opções do governo. Acima de tudo, Seguro quer respeito pela Constituição da República, ética e responsabilidade na política e uma voz firme na Europa. Manuel António Ribeiro, boa tarde. Vimos aqui algumas exigências de António José Seguro nas eleições legislativas para 2015. Sabemos, no entanto, que o PS recusou um acordo com o Governo para encontrar uma solução para, digamos assim, reestruturar a segurança social. Que comentário faz a esta notícia? Boa tarde, Helena. Boa tarde aos telespectadores. Nós temos aqui uma intenção clara de António Seguro apelar a uma maioria absoluta com um senão, na minha perspectiva, que é o facto de ele pede a maioria, mas ao mesmo tempo já vai... Mas demonstra confiança. Mas também, por outro lado, já vai dizendo que, caso não seja possível, vai já preparando caminho para haver uma coligação com novos acordos. Ou seja, não diz com quem, porque também não estou a ver com quem é que ele poderá fazer esses mesmos acordos, mas demonstra claramente que ele tem no seu interior, põe essa possibilidade, ou seja, de poder não ganhar as eleições por maioria, que é desejável. Aliás, ele até acaba por ir mais longe, caso não ganhe com a maioria, recusa-se a governar, porque será ingovernável, a governar sem maioria. E por outro lado, nega, e ambos é uma estratégia, nega qualquer tipo de parceria com o PSD no capítulo ou no tema da restauração da segurança social. Ora, isto é mais do mesmo, ou seja, eu acho que António Seguro mantém a sua linha de pensamento, mantém a sua estratégia desde o início do seu exercício como líder do Partido Socialista e, aliás, se calhar é uma das razões porque não se deslocou ou não conseguiu deslocar como líder e convencer grande parte do eleitorado português e com este discurso, digamos, contínuo e que ascende procura encontrar o seu objetivo como sendo o futuro primeiro-ministro, mas que vai ter que dizer mais qualquer coisa para poder convencer não só o eleitorado do partido, mas principalmente os simpatizantes do PS que vão se inscrever e que neste momento já vão em cerca de 36 mil, 36 mil pessoas. 36 mil pessoas já se inscreveram. Simpatizantes do PS, não é? Que estão também eles já então aptos para participar então nestas eleições primárias que decorrem em 28 de setembro. Um número bastante elevado. E eu acho que este número vai ficar, aliás, hoje ainda está aquém do verdadeiro número que vai acontecer. Eu tenho a sensação clara que vamos ter aqui um ato inédito em Portugal, este tipo de ato eleitoral. E a abertura
digamos, a todos os cidadãos a poderem participar nestas eleições, para além de ser inédito, como disse há bocadinho, eu estou curioso para ver qual é que será a receptividade. Eu estou convencido que será com certeza uma receptividade enorme, por duas razões. A primeira é porque as pessoas passam a ter a possibilidade, não sendo vinculadas a um partido, poder participar na eleição de um candidato, de um futuro candidato a primeiro-ministro. E por outro lado, ou seja, há aqui quase uma pré-seleção, porque se eu eventualmente escolher Seguro ou se escolher António Costa, certamente que nas próximas legislativas é nele que eu irei votar. E por outro lado, temos aqui uma possibilidade de, que eu acho que isto também as pessoas que não sendo militares e não acreditam nos partidos poderem manifestar-se o apoio quer num ou noutro candidato. Ou seja, são duas possibilidades, duas realidades que até à data nunca foi possível e hoje é essa possibilidade. Com isto, eu acho que é interessante referirmos o seguinte, que é, ao abrir ao eleitorado que não sendo militantes do partido a possibilidade de participarem nesse ato eleitoral, dá a possibilidade de aumentarem os índices de credibilidade do nosso sistema político. Isto para dizer o quê? Que eu posso participar num ato eleitoral não sendo obrigatório ser vinculado ou ser militante de um partido. E isto vai-me dar, se calhar, uma perspectiva de participação, digamos, de cidadania, na escolha de um futuro líder do nosso, como candidato a primeiro-ministro. Este fim de semana foi também um fim de semana em que os sociais-democratas se voltaram a reunir na conhecida festa do Pontal. Uma das principais notas desta reunião foi certamente o repto que Pedro Passos Coelho deixou para a reforma da Segurança Social e que desde já o PS recusou. Demonstra que o discurso, e é claramente um discurso já de preparação para as próximas eleições, ou seja, é uma recandidatura do Passos Coelho às próximas eleições, e também demonstra uma outra questão, que é, para além de, pela primeira vez, a festa do Pontão se realizar, não na rua, mas neste caso foi até num auditório de um parque aquático, ou seja, houve aqui uma mudança em termos de conceito, mas demonstra que que Passos Coelho, digamos, entra agora ao ataque com o maior partido da oposição, digamos, o Partido Socialista, e neste momento ele, digamos, marina sozinho, quase que sem oposição, porque Seguro está neste momento preocupado em na sua eleição a futuro líder, a futuro primeiro-ministro, ou futuro candidato a primeiro-ministro, e fica um bocadinho em segundo plano a oposição feita ao governo. Ou seja, Passos Coelho está num momento em que lhe dá toda a tranquilidade para dizer e desafiar, como fez também, sobre a questão da segurança social. Agora, há aqui uma questão que nós temos que abordar, que tem a ver com o seguinte. A segurança social, ela tem que... o sistema atual... é uma questão preocupante, desde logo. É preocupante. Essa é a primeira questão. E é preciso tratá-la. Porque a hemorragia, ela está a decorrer. Está a decorrer porquê? Porque cada vez há menos funcionários. Se há menos funcionários, há menos descontos. Se há menos descontos, automaticamente a estrutura, ou seja, não carece desses descontos. Ora, se não entra dinheiro e está constantemente a sair, que é para as reformas, as pessoas estão aposentadas, logo há aqui um desequilíbrio na balança. Ora, esse desequilíbrio na balança é preciso ser tratado. E só pode ser tratado de duas formas. Não há outra, só essas duas. Ou se reestrutura, e para reestruturar tem que haver aqui, digamos, uma cooperação entre os dois principais partidos. Isto tem que haver e não há outra forma. Ou então há que apostar, e repare, eu não estou a ver em nenhumas medidas que sejam implementadas, seja pelo Costa, seja pelo Seguro, que num curto espaço de tempo elas venham já a resultar nesta segunda medida, que é o quê? Que é aumentar o emprego, de forma que aumentem o número de pessoas
as contribuições. Ora, eu não vejo aqui duas soluções fáceis delas ocorrer. Essa seria a solução primeira, mais se calhar a primeira é esta relação que depois poderia vir no futuro, digamos, a ser alimentada por o aumento do emprego e com a restauração feita, se calhar a sustentabilidade desse sistema ficaria garantida para o resto da vida. Ora, mas eu não estou a ver, porque nós, e desculpe-me todos os políticos, não é? Mas nós vivemos até à data em que os partidos, quando chegam à altura das eleições, acordos, se antes das eleições os acordos são os que são, imagine-se no íamos a próximas eleições. Se cada vez é mais difícil, quase até dizia que vai ser impossível haver qualquer tipo de acordo para que haja qualquer tipo de restauração. Porquê? Porque as eleições estão aí à porta. Ora, se não foi possível haver acordos até à data com Passos Coelho como líder do governo e líder do partido, António Seguro como líder da maior oposição, com o Presidente da República aqui, que também não teve o melhor papel nesta moderação. Ora, não é meia dúzia de meses, entre aspas, que se vai conseguir fazer um acordo com tanta importância como é este que é a restauração da segurança social. Consequências para, digamos assim, se este projeto de reforma da segurança social não for feito? As consequências podem ser, digamos, complicadas se o sistema continuar a ser, digamos, instável como vai ser. Eu estou convencido que em 2015, com as eleições que se aproximam, irá haver um novo governo. Com esse novo governo não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, Passos Coelho já disse, até 2015 não propõe nenhuma alteração. Ora, como não propõe nenhuma alteração, está a dizer que eu, se for governo, irei propor, se não for, certamente, seja Costa, seja Seguro, qualquer um deles irá apresentar, porque costuma-se dizer, se não vai a bem, vai a mal, ou seja, e essa restauração vai ter que ser feita, seja obrigatoriamente, seja forçada ou não forçada. O ideal é que estas coisas, quando são forçadas, nós vemos agora no programa de assistência financeira. Quando as coisas são forçadas, nós temos que fazer tudo à força, ou seja, e dou a quem doer, e até pagam os santos pelos pecadores. E o ideal aqui é nós reestruturarmos, planearmos. Porque nós, neste país, nós não planeamos, nós fazemos as coisas, grande parte delas, em cima do joelho, é para hoje, é para amanhã, não há um planeamento. E era uma altura, a altura já devia ter sido, mas quanto mais tarde, pior. Era reestruturar, fazer um plano, fazer um estudo aprofundado. Ora bem, como é que nós podemos colocar este sistema de ação social sustentável? Autofinanciável, como é que é? É desta forma, e então juntar-se toda, eu não digo toda a cadeia política, mas a maior representativa no Parlamento, e então aí sim, na Assembleia, e aí sim, e avançar com esse projeto, porque é o futuro nosso, é o futuro dos nossos filhos, é o futuro das próximas gerações e das gerações que estão atualmente, que trabalharam uma vida inteira, contribuíram com os seus impostos, e agora o que é que estão expostos? Estão expostos a quê? Porque eles contribuíram para a sustentabilidade à data, porque ela existe. E não é justo as pessoas com as suas contribuições agora estarem a pôr em questão, digamos, um direito que lhes assistia, que era receber a sua forma. Muito bem. Então, uma das principais, digamos assim, notas desta reunião social democrata que todos os anos se realiza. Manuel António Ribeiro, em breve, o Monte Pio Geral será alvo de uma auditoria. Eu nem sei se será em breve ou se já está a decorrer ou até se já está em curso. Aliás, o Banco de Portugal diz que há quatro auditorias já a decorrerem. Uma foi o BES, outra agora é Monte Pio Geral, portanto haverá mais duas que nós não sabemos, não sabemos quais são. Eu diria mais, apetecia-me dizer o seguinte, mas essas auditorias florenses, primeiro têm que ser anunciadas, primeira questão. Segunda questão, mas as instituições bancárias não são auditadas? Porquê? O Banco de Portugal não tem esse procedimento, esse mecanismo assiduamente? Porquê? Está a ter agora e não esteve no passado? Porquê? Ou seja, são questões... Há vários porquês. Vários porquês, exatamente, vários porquês. Helena, mas isto é fácil de perceber. Se qualquer empresa é fiscalizada pelas finanças, pela ação social, etc., porquê é que a banca, que é uma mega empresa,
os bancos não são auditados. Essa é a primeira questão. Ou seja, o Banco de Portugal, ao longo destes anos, o que é que andou a fazer? Ou seja, agora, as responsabilidades sejam apontadas ou direcionadas a várias pessoas. Agora, não é criar... Essas auditorias, Florencio, elas devem ocorrer ciclicamente, anualmente, e a todas as instituições, sejam elas com os seus índices competitivos altos ou baixos. Todas elas devem ser mais surpresas, Manuel António. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Porque se essas auditorias forem feitas... O que isto perante os investidores estrangeiros significa? Ora está, Helena, muito bem. Ou seja, é mesmo essa questão. Ou seja, como é que nós queremos dizer aos investidores, mas senhores, venham investir em Portugal, porque em Portugal existe uma banca saudável, porque em Portugal existem condições de investimento, e ao mesmo tempo aparecem assim estas notícias, que o caso do BES, agora o Montepio, e se houver uma auditoria aos outros bancos, de certeza absoluta que vão lá ser encontradas situações. São mais dois, e digamos, esses mais dois não vão cobrir todo o mundo bancário português. Ou seja, ainda faltam mais alguns. Ou seja, isto, eu acho que o Banco de Portugal poderia e deveria fazer isto de uma forma cíclica, sem ter que pôr isso, digamos, na praça pública, mas obrigar e a banca sentir que é monitorizada, fiscalizada, de forma que não sejam cometidos crimes, Helena, repito, crimes, como atualmente são cometidos, e as pessoas estão aí, dão entrevistas e até entrevistas em jornais brasileiros dizendo que não têm culpa, na responsabilidade é do A, do B, do C, que agora a responsabilidade não é de ninguém. Até agora trabalhavam com todas as pessoas e agora quando chega a hora de apresentar responsabilidades, a culpa é sempre do vizinho. Estamos a terminar este comentário. Certamente que as acusações do Brasil também chegam a Portugal, nomeadamente com a questão da UE. Manuel António Ribeiro, este comentário fica por aqui. Certamente para a semana voltamos a ver-nos também com outros temas. Manuel António Ribeiro, boa semana. Muito obrigado. Igual. Desde que o programa dos vistos Gold foi lançado em Portugal, já foram aplicados perto de 817 milhões de euros. Em apenas um mês entraram quase 100 milhões de euros no país. Quase 1.000 milhões de euros é o valor do investimento estrangeiro realizado em Portugal através dos vistos Gold. Foram aplicados cerca de 817 milhões de euros desde que o programa foi lançado em outubro de 2012 e até 31 de julho deste ano, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Só até o início de julho, o investimento global era de 724 milhões. Foram ainda concedidas 1.360 licenças, das quais só cerca de 900 foram atribuídas este ano. Ou seja, em apenas 7 meses, foi concedido quase o dobro do que durante todo o ano de 2013. Os cidadãos chineses continuam a liderar a aquisição de vistos, com 1.101, seguidos dos russos, com 43, e depois os brasileiros, com 38. Os chineses são também aqueles que mais investem, mas no que toca a esta matéria, a ordem altera-se com os brasileiros à frente dos russos. Os cidadãos provenientes da África do Sul, Angola, Líbano, Paquistão, Índia, Turquia e Ucrânia juntam-se ao top 10 das nacionalidades que mais injetam dinheiro no nosso país. Segundo dados do Ministério dos Negócios Estrangeiros, este ano apenas 2 vistos Gold foram negados. A autorização de residência para entrada em território português para fins de investimento tem alguns requisitos. São eles a transferência de depósito de 1 milhão de euros ou mais, a criação de pelo menos 10 postos de trabalho ou a compra de imóveis a partir de 500 mil euros. Ficamos agora com o estado do tempo para amanhã, terça-feira. E em todo o país é esperado céu com períodos de muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 16 graus e uma máxima de 22. Em Lisboa, a mínima será de 16 graus e a máxima de 24. E em Faro, a mínima será de 18 graus e a máxima de 27. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.